crescendo no Senhor. Nele sou mais forte, sigo então adiante, crescendo no Senhor. Crescendo estou no Senhor. No raciocínio lógico, se Deus cuida de nós, por que nos preocuparmos tanto? Não é verdade? Por que a preocupação bate nesse coraçãozinho de carne? Por que a preocupação judia dessa mente? Automaticamente entendemos que tem alguém interessado nisso, em fazer com que você perca tempo, em fazer com que você perca o foco, em fazer com que você não entenda o que Deus quer com você, e você fica batendo cabeça onde não é para ficar com as suas preocupações. Mas irmão, eu sou homem, sou pai de família, eu sou uma mãe. Sim, a preocupação vem, mas com Deus. Quando ajoelhar, Senhor, olha as minhas situações, Pai. Aí depois você vai pedir conselho para alguém, mas primeiro você falou com o Pai. Amém? Resumindo tudo, quem cuida de você, onde você vai, o que você vai deixar de fazer, o que você está fazendo, tudo na sua vida, quem cuida de você é Deus. Tá bom? Mas eu vou, nesse momento, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouco a respeito da sua preocupação com a obra do Senhor. Tá bom? Livro de João. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Amém? Somente esses versículos. No país chamado Inglaterra, todos sabem que lá o que prevalece é o reinado, né? A rainha da Inglaterra, Elizabeth. Ela tem lá o Príncipe Charles, todo mundo já ouviu falar, né? Um homem famoso, um homem muito conhecido, de grande valia entre os homens. Um dia, ele olhando para o povo dele, ele disse para a mãe dele: mãe, eu vou para a guerra acompanhar todos os soldados.
Aí a mãe exclamou: mas espera aí, não há necessidade de você ir. Não tem necessidade, nós temos soldados suficientes para isso. Preocupada como mãe. Então ele disse: mãe, eu preciso ir. Eu vou explicar para a senhora por quê. Porque os soldados, eles vão defender a nossa pátria. Mas se eles tiverem alguém importante, representante deles, junto deles, certamente eles estarão mais para cima. Lutarão com mais vigor, porque terá um representante. Mas nós podemos mandar outro, não há necessidade que você vá. Sim, mãe, tem que ser eu. Para ele não importava o que ia acontecer, ele queria encorajá-los. E ele foi para o campo de treinamento. E de 5 em 5 minutos, sua mãe ligava: filho, tudo bem? Tudo bem, mãe. Filho, tudo bem? Tudo bem, mãe. Toma muito cuidado, filho. Quando ela ligou de novo no seu telefone, ele disse: mãe, preste bem atenção no que eu vou falar para a senhora. Nós temos um Deus que cuida de nós. Eu estou numa situação difícil, mas eu preciso estar aqui, porque eu preciso ser exemplo. Se a senhora continuar ligando, isso demonstra que a senhora está muito preocupada comigo. Então nós vamos ter que definir: ou a senhora cuida de mim, ou Deus cuida de mim. Como é que nós vamos fazer? E a mãe entendeu o que ele queria dizer. Bastava Deus cuidar dele. Aconteça o que acontecesse, Deus estava com ele. Amém? E é isso que Jesus queria dizer para Simão naquele momento. Jesus, passando por um lugar, encontra alguns pescadores que estavam ali na sua vida profissional, na sua vida normal, pescando. E num certo dia, Cristo aproveitou a situação e olhou para um homem chamado Simão e disse: Simão, vamos para o outro lado da banda, para o outro lado do rio. Simão simplesmente obedeceu, foi para o outro lado. E naquele momento Jesus Cristo aproveitou a situação ali e ensinou a Simão algo que era da parte de Deus, que nós conhecemos como uma pesca maravilhosa, né? E houve um milagre ali. Simão presenciou que Deus pode fazer, que Deus pode cuidar do homem, da mulher, dos seus filhos. Primeiro milagre que Simão presencia de Cristo. E depois foi vindo mais e mais milagres, e Jesus Cristo passando tempo com ele, ensinando a ser um bom discípulo. O que é ser um bom discípulo? É aprender tudo aquilo que o mestre quer ensinar. Porque quando o mestre perguntar: olha, você está pronto para isso? Mestre, estou. Você está pronto para sair a cuidar das ovelhas? Estou. Eu aprendi com o Senhor. E Jesus Cristo sempre trabalhando com Simão. E Jesus Cristo, quando percebeu que Simão estava pronto, disse: Simão, a partir de hoje, o seu nome será Pedro, que significa pedra. E Jesus Cristo ainda disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só que responsabilidade. E o tema dessa manhã, dessa mensagem, é: quando começa o meu chamado? Por que Jesus Cristo me escolheu? Olha só o tamanho da responsabilidade que é estar ao lado de Cristo, aprendendo com Ele 3 anos ali, praticamente uma faculdade.
porque o mestre estava ali com ele, ensinando os discípulos, vivendo com eles, passando pela prática, não só a teoria, mas vivendo a prática daquilo que Jesus os ensinava. Jesus Cristo sempre os colocava na situação para aprender, lembrando que quando você ora, Senhor, me dá paciência, Jesus Cristo manda tribulação. Senhor, me ensina a ser assim. Parece que Deus manda ao contrário para você, porque Ele está trabalhando, é a faculdade de Deus, é a maneira que Deus trabalha com os vossos filhos, Ele põe na prática. Amém? Está passando por momentos difíceis, né, irmã? Tem algumas coisas que está machucando, está doendo? Não é para te derrubar, não. A prova de Deus é para que você esteja preparada para o dia de amanhã, é para que você esteja ali pronta, para quando Deus entregar algo na sua mão, você está preparada, você está preparado. Paulo disse, Senhor, agora eu sei viver na falta, eu sei viver na bonança, eu sei, eu aprendi, mas precisou passar, não é verdade? Mas o chamado de Simão Pedro, que agora se chama Pedro, foi algo que chamou a atenção. Jesus Cristo, ali numa tarde com eles, perguntou para os pescadores ali, vocês têm alguma coisa para comer, alguma coisa que vocês, um alimento? E um dos discípulos disse, olha, Senhor, nós não temos nada, trabalhamos a tarde toda e não pescamos nada. Foi propósito de Cristo fazer isso. Ou será que Jesus não sabia que eles não tinham pescado nada? Sabia. A Bíblia não diz que Ele é onisciente, conhece todas as coisas? Propositalmente Jesus faz essa pergunta para eles, e um deles diz, Senhor, nós não pescamos nada. E Jesus chama, vem cá, vamos fazer o seguinte, joga a rede pelo lado direito. E obedeceram a Cristo, foram lá, jogaram a rede, a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Amém? Estão me entendendo? Louvado seja Deus. Depois dessa maravilha que Jesus Cristo se apresenta ali diante dos homens, agora Jesus Cristo chama um homem de lado, chamado Pedro, e diz, Pedro, senta aqui, Pedro, você viu todas essas coisas, você passou por situações aí das mais difíceis, você foi provado, você está vivendo aí a sua vida como homem, e eu quero colher algo de você, eu preciso saber, você conseguiu captar a mensagem? Você conseguiu pegar aquilo que eu ensinei? Vamos conjecturar, quem sabe Pedro ficou ali em silêncio, pensando, puxa, passei bastante tempo com Cristo, com homens que conheciam a Bíblia, a vontade de Deus, deixa eu ver se eu aprendi algo aqui. E o silêncio paira no coração de Pedro. Jesus, vendo isso, pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro automaticamente, como ser humano, como um homem comum, sim, Senhor, eu te amo. O Senhor não é Jesus Cristo, eu te amo. Ouve-se mais um silêncio. Pedro, você não entendeu, Pedro. Você não está entendendo. Pedro, o que eu quero dizer, Pedro, se você me ama mais do que esses, é isso que eu estou te perguntando, Pedro. Porque vocês perceberam que na leitura, aliás, nós não lemos essa parte, mas um pouquinho antes diz que Pedro estava ali lavando as redes e disse, eu vou pescar. E os seus amigos falaram, eu vou também, Pedro, eu
quero ir com você. Eles gostavam de Pedro. Pedro era um dos amigos ali, chegado deles. E aí Jesus Cristo, vendo que Pedro tinha os seus amigos ali, perguntou: Pedro, tu me amas mais do que eles? E automaticamente Pedro disse que amava a Cristo. E aí Jesus Cristo: Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Não entendeu. O que eu estou perguntando para você, se realmente você me ama do fundo do coração, porque a Bíblia diz, os ensinamentos de Deus diz que amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e sobre o teu entendimento. E Pedro então para pensar um pouco. E Jesus Cristo novamente pergunta: Pedro, olhando para dentro de Pedro: Pedro, tu me amas? Quem sabe agora Pedro para um pouquinho para pensar antes de responder. Até porque na primeira vez que Jesus pergunta, Jesus dá uma resposta para ele: Pedro, ainda há uma pequena dúvida no seu coração, mas mesmo assim, apacenta os meus cordeirinhos. O que é os cordeirinhos? Cordeirinhos é filho de ovelhas. Se ovelha, preste bem atenção, olha para mim. Se ovelha é frágil, imagina os cordeirinhos. Precisa de cuidado especial. E esse cuidado especial que Jesus está querendo arrancar de Pedro é o amor. Mas por que o amor, irmão? Porque o amor suporta tudo. Não é verdade? 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tanta fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha só agora: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passarão. Jesus Cristo comparando o amor com os dons que foi derramado sobre aqueles homens num período ali, dons espirituais que são importantíssimos, muito importante. Mas Jesus Cristo pega aquele algo tão importante e compara com o amor. Olha, Pedro, tu me amas realmente? Apacenta os meus cordeirinhos. Ou então, Pedro, ame os meus cordeirinhos. Você viu agora, Pedro, que é a lição do amor. O amor vai sofrer, vai fazer você chorar, vai fazer você entristecer. Você vai olhar para alguém e ele vai ter mais e mais coisas do que você. O amor não se ensoberbece, não tem inveja. O amor tudo suporta. Pedro, a missão é difícil? É muito difícil. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: Pedro, então pastorei as minhas ovelhas. Olha só, agora mesmo Jesus Cristo estava dizendo para Pedro cuidar dos cordeirinhos, com cuidado mais especial, saber o que falar, saber aonde vai cutucar, aonde vai mexer, a ferida que vai tratar. Agora Jesus Cristo diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Que ovelhas são essas? A ovelha do pasto do Senhor são os homens, não é verdade? São os homens, aquele que vai trazer lá do mundo, doente, entristecido por alguma situação, muitas vezes quebrado, machucado, cheio de carrapicho, cheio de coisinhas, quem sabe até a ponto de querer entregar a própria vida à morte. E Jesus Cristo diz: Pedro, cuida dessas minhas ovelhas. Eu tenho um chamado para elas, eu tenho um chamado especial para cada uma delas. E agora eu trago isso tudo para a igreja. Você tem um chamado com Cristo. Você foi escolhida por Cristo. Você foi a ovelha que estava lá no mundo machucada, onde muitas vezes nem a própria família dava algo por você, onde alguém olhou para você e disse: talvez não há mais jeito. Mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo, usou alguém da igreja, um hino, qualquer coisa que seja, para te atrair e trazer para o aprisco. Essa minha ovelha está machucada, Pedro. Essa minha ovelhinha está muito machucada. Cuida dela para mim, Pedro. Eu vou me ausentar por um tempo e eu preciso que você cuide dela para mim. Jesus Cristo entregando a um amigo agora a responsabilidade. Mas, irmão, onde você quer chegar? Alguns têm chamado para pastorear, outros têm chamados para ser ovelha, outros têm chamado para ser ajudante de pastor, ajudante daquele que vai pastorear, vai aprender. Moisés tinha um ajudante, como que era o nome do ajudante dele? Josué. Aprendeu, mas aprendeu, a ponto de Deus agora: Josué, levanta, o meu servo é morto, a responsabilidade está com você. Quando o irmão Nélio, o irmão Aldemir, nossos irmãos, os irmãos mais de idade, não estiverem aqui conosco, a responsabilidade vai continuar, irmãos. Alguém vai ter que continuar a obra que Deus entregou na mão deles. Estaremos preparados para isso? Para cuidar das ovelhas que tanto eles têm que cuidar? Ovelhas machucadas, ovelhas que querem pular a cerca de qualquer jeito, ovelhas que você vai encostar nela, ela berra. Estamos preparados para isso? A prática do chamado não começa a partir do momento que o irmão Nélio e a equipe chega aqui e fala: agora a partir de hoje você vai ser o pastor da igreja. Não. O chamado começa aí, onde você está, a ouvir, bem atento à voz do Senhor, a pôr em prática lá fora, a trabalhar no aprisco do Senhor, pegar o arado e puxar o arado sem olhar para trás, cuidar lá do lar. Mas, irmão, eu sou uma irmã, eu sou uma esposa, eu não tenho trabalho diretamente na igreja, mas a Bíblia diz que a esposa cuida bem do seu lar. A esposa serve ao Senhor servindo ao seu marido. A esposa serve ao Senhor sendo sábia, cuidando dos seus filhos. A esposa auxilia o seu marido em tudo. Olha só a responsabilidade, irmãs. Mas, irmão, eu não sou esposa, não sou marido, eu sou filha. Filha, você também tem suas responsabilidades. O auxílio da mãe, os estudos, os cursos, o preparo para o dia de amanhã. Você também é importante. O aprendizado começa aí. Para quando Cristo chamar você: tu me amas? Thomas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Não, Thomas, você não entendeu ainda. O que eu vou dar na sua mão é algo precioso, é algo que você vai ter que cuidar.
a ponto de você dar a própria vida por elas. Olha só, precisamos estar pronto. Estar pronto é praticar, é estar dia a dia, é estar vivendo, é estar junto com Jesus ali. Joga a rede para lá, Jesus, vou jogar, porque o Senhor mandou. Filho, você vai ser provado. Senhor, pode provar. Me ajuda. Vai ser difícil, mas me ajuda. E quando Jesus Cristo te chamar para cuidar diretamente, você estará pronto. Amém? Pela terceira vez, Jesus Cristo perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Olha só o que causou dentro do coração de Pedro. Pedro entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os corações. Ele sabe o que está passando nesse coraçãozinho. Ele sabe onde você conhece, onde você não conhece, onde você sabe, onde você entende, aonde está a dificuldade, aquele momento difícil que você para pensar, já foi. Falei o que não devia falar. Fiz o que eu não devia fazer. Deus conhece todas as coisas, principalmente o seu coraçãozinho. Mas ainda assim, Ele continua insistindo com você no chamado que Ele tem com você. Eu costumo dizer que você é tão importante que Ele compara você às meninas dos meus olhos. Ser a menina dos olhos de Deus não é para qualquer um não, irmão. Não é para qualquer um. E Ele diz: você é pérola preciosa para mim. Ouvi isso da boca de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Altíssimo, que habita no mais alto e sublime trono, incomparável. Você ouvir isso dele, que você é muito, muito, muito importante para ele. Oh, irmãos, pare para pensar um pouquinho, como Pedro fez. Até onde chega essa importância que eu sou para Deus? Aí você vai começar a pesar as coisas que é do reino de Deus, o que é dessa terra. Quando você tiver que tomar uma decisão, você certamente vai pensar: primeiramente o reino de Deus, porque as demais coisas me serão acrescentadas. Preciso decidir se eu vou para a igreja ou não, porque eu tenho algo importante, é muito importante. Mas antes de tomar a decisão, eu vou perguntar para Deus: primeiro o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas. Senhor, mas é uma situação muito... eu preciso. Deus também entende o momento de decisão sua. E Ele certamente, pelo Espírito Santo dele, te orientará o que é melhor para você. E Simão entristeceu-se. Pedro entristeceu-se. Ah, Senhor, o Senhor me machucou. O Senhor tocou o dedo na ferida. Eu pensava que estava pronto, Senhor. Ainda não estou. Agora eu caí na real, Senhor. Agora eu vou levar as coisas mais sérias. Agora eu vou pegar aquilo que o Senhor me entregou e vou levar com toda a seriedade que é necessária. Ah, Pedro, agora você entendeu. É isso, Pedro. É isso que eu queria, Pedro. Responsabilidade com amor. Mas, Senhor, eu não sou nada na igreja, sou apenas alguém que vem e senta ali. Você é importantíssimo. Deus há de entregar algo na sua mão, ou já entregou. Perceba que você passa por provação quase todos os dias. Deus preparando você para que Ele possa entregar algo precioso na sua mão. Algo precioso no reino espiritual. Por isso, esteja atento. Esteja atento para ouvir o que é ensinado aqui à frente. Esteja atento para participar.
Porque a prática não é aqui dentro não, irmãos. A prática é aí fora, onde as ovelhas estão correndo, sem saber para onde, indo para o matadouro, sem saber o que fazer. E nós, com toda essa riqueza em nossas mãos, e temos ficado dentro da igreja tão somente. Nós achamos que a nossa responsabilidade é de estar aqui nos cultos de domingo, nos ensinamentos de terça e quinta-feira. Isso é dever, irmãos. É a nossa escola. Trabalhar na prática, apacentar as ovelhas, é lá fora. É no mundo, é lá que estão as ovelhas perdidas. Amém, amados? Então Jesus olha para Pedro: Pedro, agora eu vou entregar algo na sua mão. Eu já tinha entregado, Pedro, na verdade você não tinha percebido. Mas eu te perdoo, Pedro, porque agora eu vi arrependimento no seu coraçãozinho. Você é homem. Eu sei como que é, eu também fui homem. Eu passei o que você passou, Pedro. Mas agora eu abri os seus olhos, Pedro. Agora eu abri os seus olhos a ponto de você enxergar que essas ovelhas estão indo todas para o inferno. E você vai continuar pescando? Não, Pedro. Não. Vamos pescar homens a partir de agora. Amém, igreja? Amém. Então Pedro entendeu. E Jesus Cristo disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém? Entendeu o chamado de Cristo na sua vida? Mas, irmão, eu já sou cristão há 32 anos, 6 meses e 27 minutos. O que isso importa? O que importa é cuidar das ovelhas do Senhor. Amém, amados? Amém. Crescendo no Senhor, nele sou mais forte, sigo então adiante, crescendo no Senhor, crescendo estou no Senhor.